Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a professora Nelly Potter sobre pactos parasociais no planejamento. Vamos aguardar aqui acenando. Boa noite a todos. Hoje estamos numa temática super interessante e muito importante. A Lúcia. Oi, Nelly! Olá, Lúcia Bahia tudo entrou, tudo jóia? bom? Nossa aluna também aí do curso. Tudo bom, Nelly? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Dani, querida, super Super obrigada. obrigada. Né? O Nossa, eu pessoal te está em agradeço a sua generosidade de me chamar para conversar com o pessoal aí. Vai ser bem bacana. nada. Você é autora do tomo Arquitetura Tomo Um e estamos aí juntos aí em todos esses livros. E isso que é importante trazer uma temática super atual. Ontem nós estávamos numa aula que são no nosso curso de planejamento patrimonial e sucessório, né? Que sou eu, o Daniel, a Simone Tassinari e a Ana Carolina Brochado Teixeira, e a gente tem umas aulas ao vivo. E a temática foi muito envolvendo essa questão societária sucessória, que é exatamente a base que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu Isso. peço desculpas ao pessoal, eu estou hoje num lugar com super reflexos, mas eu estou numa casa em obra e mudança, então eu estou explorando os cantos e só agora que eu abri a tela que eu vi que o fundo está super refletido. Ontem eu até dei aula, mas não ficou tão forte. Então, Nelly, eu queria apresentar as pessoas, a Nelly, ela foi minha colega no mestrado, né, Nelly? Fomos da Mestrado e mesma doutorado, né? Mestrado na mesma turma, doutorado. doutorado bem pertinho, né? Exato. Aí, Paula Moura também entrando aí, nossos queridos amigos. Que bom. Então, nós fizemos matérias juntas, dissertação de mestrado, e assim por diante. Então, eu conheço a Nélia há muito tempo, né? E quando eu comecei a fazer o primeiro arquitetura, um assunto de societário, essa questão, através do Daniel, trocando ideias, Dani, a Nélia é muito boa nisso e fez o artigo que eu adoro e acho super importante. Bem, apresentando a Nélia é doutora em Direito Civil pelo UERJ também, mestre também pela Casa, minha companheira, mestre em Direito Público pela UCAM do Rio de Janeiro, especialista em contratos na FGV, especialista em contratos empresariais pela Universidade de Colônia, na Alemanha, professora de Direito Empresarial e consultora de Direito Empresarial e Societário. Bem, o tema da nossa live é Pacto Parasocial, né? A gente tem conversado, Nelly, em algumas lives aí com a Simone, o Daniel, e mostrando, até com outros professores também, da importância das empresas familiares buscarem essa organização sucessória, né? Até porque e muitos pactos são úteis, mas a gente hoje especificamente quer trabalhar um pouco mais sobre eles e assim por diante. A gente tem dados que são aí recentes que quase 90% das empresas brasileiras são de empresas familiares, né? E muitas vezes eu acho que essa coisa do brasileiro de não se organizar com o futuro deixa muito isso, deixa para lá. As pessoas improvisam, começam um negócio que vai tomando um corpo e tomando proporções e esquecem do contrato ou do estatuto, né, lá atrás e precisa dessas modernizações. Hoje em dia tem até seguros, né, para as empresas, para exatamente para o caso da morte de um sócio. É Tudo verdade. isso até para evitar problemas futuros, essa pré-organização, essa advocacia consultiva, né, preventiva, ela é essencial para se evitar dilapidação patrimonial, se evitar litígios jurídicos, que com isso, com certeza.
e principalmente pelo viés da empresa, né? Para a própria saúde da empresa, né? Pela própria necessidade dela sobreviver a todas essas questões que nós estamos só sobrevoando. Estou vendo aí também o Luan, nossos amigos. E, em função disso, eu vou te perguntar, assim, dentro da importância, a relevância do Pacto Parasocial para uma empresa, visando essa questão do planejamento, como é que isso se dá? E muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. A Nelly é totalmente avessa aos meios sociais, mas abriu exceção para nos atender aí ao nosso convite. Imagina, um prazer, uma honra, Dani, generosa e carinhosamente me fez esse convite, que eu não sou civilista, né? Sou um peixinho nessa água dos civilistas, mas na verdade trabalho com societário, então ela me amparou, né, para a gente conversar sobre esse tema, que fala de sucessão, uma matéria de direito civil, mas também abraça muito a minha área, né? Que é a área de direito societário. Eu sou super suspeita para falar de pacto parasocial, porque antes do artigo já era uma ferramenta que eu usava muito e que eu gostava demais. E depois que eu fiz o artigo, então, eu fiquei super fã do pacto parasocial. Então, quando chega um empresário no escritório e que quer fazer coisas assim mais rebuscadas, né? E busca, vamos fazer compliance, vamos fazer governança corporativa, vamos fazer conselhos. Eu falo, olha, vamos começar pelo pacto parasocial, que é o bom, bonito e barato. E especialmente quando a gente está tratando de sucessão, eu acho que o pacto, e a gente vai falar disso aqui ao longo da nossa conversa, ele tem uma abrangência e uma eficiência que às vezes as pessoas não sabem, né? O quanto ele pode ser eficaz dentro do planejamento sucessório, porque o espólio, ele quer dizer, se o pacto for registrado, se seguir aquilo que a lei determina, e aí, Dani, queria falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, mas se o pacto preenche esses requisitos, ele obriga as partes a terceiros e ao próprio espólio, que é considerado parte substancial do pacto parasocial. Então, o alcance jurídico do pacto parasocial para a sucessão, ele é fundamental. E eu queria até trazer um caso concreto que eu acho que é bacana para a gente. Eu sempre falo que o direito societário, eu tenho uma desvantagem, né, em relação aos meus primos, aos meus irmãos civilistas, porque no direito civil os temas são muito pungentes, né, muito interessantes. E no direito societário os temas são muito chatos, são muito áridos, né? Então, para a gente não ficar nessa aridez, eu vou trazer um caso aqui, não citando nomes, claro, mas assim, uma empresa que eu por acaso estou fazendo pacto parasocial agora no escritório, né, o acordo de acionistas, e a situação é uma empresa familiar. Aliás, só fazendo um parênteses, assim, esse ponto que a Dani trouxe na abertura da nossa conversa é fundamental. O Brasil, ele realmente tem um cenário empresarial de quase 90% das empresas familiares, e nem 12% dessas empresas chega até a terceira geração. Isso eu acho que é um dado paradigmático, é um dado que faz a gente parar para pensar. Um dado super importante e que mostra até a relevância da gente trazer à tona o tema do planejamento dentro da sociedade, né? E eu acho que é um tema que não se conversa. Daqui a pouco eu vou voltar para o meu caso concreto. Mas assim, acho que é um tema que as pessoas não conversam. Primeiro porque é um tabu realmente a gente conversar sobre sucessão, né? Às vezes a gente está numa reunião e o cliente fala assim, não, doutor, olha só, se eu morrer... E é aquilo assim, quem conta para ele, você ou eu? Porque assim, não é se eu morrer, é uma fila que tá todo mundo. Tá todo mundo nessa fila, a gente só não sabe a nossa senha, entendeu? Mas assim, né? Isso Vamos mesmo. combinar que é uma fila que todos nós estamos, né? Acho que isso é uma premissa que ninguém duvida dela. Mas tem gente que ainda fala, né? Olha, se eu morrer, bom, enfim.
E então acho que tem o tabu, acho que tem o medo de ser muito caro, e o brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem assim a tradição, o costume, ele cresce, depois ele organiza. Ele não É, organiza para crescer. Então ele vai investir em publicidade, ele vai investir em marketing, ele vai investir, mas ele não estrutura o negócio dele para já crescer organizado. Então existe essa questão também, né? E aí acaba não se fazendo o pacto parasocial, o acordo de sócios, deixa para lá, e aí acontece uma sucessão e você pode ter um engessamento da empresa. Então, o caso concreto que eu queria trazer para vocês, até para nossa conversa realmente ficar menos árida e mais tangível, é esse cliente que eu estou atendendo agora. Ele tem uma empresa grande de engenharia. Ele tem 2 filhos do primeiro casamento, já mais velhos, casados, etc e tal. Durante esse primeiro casamento, ele teve uma outra filha fora do casamento, né? Também hoje já maior de idade. E ele hoje está em segundas núpcias, ele é casado, super bem casado, com uma mulher que já veio com 2 filhos e com quem ele teve um outro filho. Então, ele tem 4 filhos. Esse quarto filho faz 18 anos também agora, ainda é solteiro, mas faz 18. A terceira filha, perdão, a filha que não foi do casamento, não se dá com os irmãos mais velhos, por questões familiares, né? E a gente tem que lembrar que essa esposa atual, se ele falece antes dela, também será meieira, né, professora Daniele, que eu não sou civilista, se eu estiver falando besteira, mas acho que eu não tô, não, né? E ela, então, também com 2 filhos de um outro casamento, eventualmente como meieira, pode trazer para o seu quinhão sucessório, né, cotas ou ações dessa sociedade que esses filhos nem nunca participaram. Então, esse é um caso que eu acho super interessante, porque o que faz? A gente está falando assim, as empresas não chegam à terceira geração. Por quê? Porque a Factio Societatis era daquela geração que constituiu a sociedade, daqueles primeiros sócios. Essa Factio, muitas vezes, não é passada para os filhos. E aí, quando a gente fala, mas aí a gente faz uma liquidação das cotas. Sim, mas a questão da liquidação, ela também é super controversa, porque você não tem, existem vários parâmetros para isso que a gente chama de valuation. E às vezes uma liquidação extrajudicial, ou seja, fora da justiça, que começa com aquelas notificações lá do Código Civil ou da Lei de Sociedade por Ações, ela acaba se tornando uma dissolução judicial, porque você não conseguiu chegar a um consenso com relação à forma de apuração, à forma de liquidação dessas cotas. Então, o pacto parasocial, além de ser um instrumento... Primeiro que ele é um contrato. Então, ele é um instrumento entre os sócios, ele é um instrumento entre os acionistas, um contrato previsto lá no artigo 118 da Lei de Sociedade por Ações, mas que a gente pode usar para as limitadas sem problema nenhum. Ele regulando. Isso eu ia te perguntar. As pessoas perguntam, até teve pergunta na caixinha, como eu faço um pacto parasocial? Então, assim, aqui também, como tem públicos, tem a maioria do nosso público é de advogadas e advogados, né? De pessoas que exercem, mas também às vezes tem perguntas mais simples e que como como eu faço um pacto parasocial? Às vezes querem saber passo a passo. É um contrato, como você estava falando? Isso, legal essa pergunta, Dani. Aliás, olha só, eu vou deixar as perguntas da caixinha vão ser da Dani, porque eu não sei ver pergunta na caixinha, tá, galera? Não, pode Eu deixar. Isso não sou mandaram essa antes, eu já pessoa, vi. mas a Dani me ajuda. Eu realmente não sou essa pessoa digital, mas a Dani me dá esse suporte aí para a gente ver as perguntas da caixinha. Então, assim, o pacto parasocial, também chamado de acordo de sócios ou acordo de acionistas, é tudo a mesma coisa, tá? É um contrato regulado pelo artigo 118 da Lei de Sociedade por Ações. Para ele ser vinculante a todos, eu vou
vou esmiuçar isso um pouquinho, assim, vou tentar tirar do juridiquês, embora a maioria seja de colegas, assim, é bom a gente tentar tirar só do juridiquês um pouquinho, mas para ele vincular a todos, necessariamente ele tem que tratar aquelas matérias que estão lá no artigo 118, que são exercício, direito a voto, como é compra e venda de ações, exercício de controle, isso necessariamente tem que estar. Para a gente ter o contrato típico do artigo 118 da Lei de Sociedade por Ações. Né? Tá no Mas a gente artigo. pode tratar Então, outras matérias? Pode tratar tudo. Tem cláusulas que eu acho que são super interessantes de você colocar, não só a questão de preferência, compra e venda de ações, mas eu assim, sempre coloco como cláusula padrão, assim, dos que eu faço, né, no escritório, eu sempre coloco metodologia de valuation, sabe? Metodologia de aferição do valor das cotas. E aí tem vários, pode ser, né, numa empresa maior, aquelas empresas grandes, especializadas em fazer esses estudos de avaliação de quanto vale a empresa. Tem empresas menores que pegam o faturamento dos últimos 2, 3 anos para fazer valores médios. Tem gente que vê o pipeline para frente, enfim. Independente da metodologia que os seus clientes, né, que aqueles sócios ali escolham, é importante você ter essa metodologia definida. Porque esse é um dos principais pontos de discórdia. Como você avalia aquela empresa, porque no fundo é subjetivo, né? Quanto vale a marca, os negócios para frente, tradição, são know-how. Você tem muitos bens ali considerados intangíveis que você precisa, de uma certa forma, valorar nesse momento. Então, você ter isso definido dentro do teu acordo de sócios ou de acionistas vale muito. Outra coisa que também, assim, eu nunca deixo de fora é quem substitui a família, ou melhor, quem representa a família no caso da eventual sucessão do sócio, do eventual falecimento, né? E necessária sucessão desse sócio principal. Então, nessa família que eu contei para vocês aí, que o patriarca tem uma estrutura familiar pulverizado, com filhos de primeiros casamentos, com filhos de outros, que é maravilhoso, enfim. É ótimo, tá super feliz lá com a esposa dele. mas Tudo vou te certo, falar, bacana. Nelly, eu acho assim que esse motivo, hoje em dia, você sabe, até pontuou muito bem o brasileiro, e eu sempre destaco isso, o brasileiro, ele não organiza as coisas antes, ele vai arrumando e consertando depois, conforme vai surgindo as questões. E dentro dessa visão, essas famílias hoje, né, multifacetadas, famílias mosaicos, famílias. Esse nome. O quê? Eu estava procurando esse nome, família. Famílias mosaicos, tem até um conceito que é mosaico mesmo, acho que o próprio Rodrigo do IBDFAN, Fernanda Barreto, eles falam que a mosaico é quando é diferente da recomposta, porque literalmente na mosaico é quando tem um outro filho. Mas, de qualquer forma, eu acho de uma forma lato, são as famílias recompostas, né? Reconstituídas, famílias redes e assim por diante. E esse fato dessas transformações, e aí eu acho que você já pegou dois ganchos principais que fazem as pessoas, hoje em dia, mesmo com a cultura de pouco se organizar o brasileiro, mas que estão fazendo chegar num advogado, chegar e dizer assim, olha, eu quero organizar, os que chegam dessa forma, normalmente tem o pilar que é a família, com essas transformações familiares, né, dessas famílias recompostas. E a outra também é muito em função dos bens. Os bens não estão mais só em bem imóvel. A riqueza hoje não está só concentrada dentro dessa forma, né? Ela tem diversas formas. E bens móveis também, até porque ações, cotas, são bens móveis, né? E essa questão que você falou de marca, know-how, tudo isso são conceitos da propriedade intelectual, né? Que é
uma área que dentro do direito antes é dada ainda, eu acho, como direito das coisas, propriedade, olha lá, né? Fica muito esse cunho. E aí, dentre ainda as coisas, marca, know-how, direitos autorais, um dia desse, sábado agora, me procuraram para fazer, queria um auxílio, porque era no interior do Pará, mas para o inventário de um fotógrafo. Era só direitos autorais, Instagram, mídias sociais e assim por diante. Então, mas o que eu quero dizer é que os bens não são, a riqueza não se transmite mais, ela não está constituída, melhor dizendo, mais só em bens imóveis, que era mais fácil, mais registral, sai daqui, vem para lá. As empresas, seja por limitada, a constituição dela, Eireli, Eireli, dependendo da região, agora limitada unipessoal, sociedade anônima, aberta ou fechada, seja o tipo societário que for, isso essa. E realmente você falou no X da questão. Ter esta cláusula de metodologia para estabelecer isso antes de acontecer é essencial, porque isso é muito dos momentos que viram um conflito, não se chega num consenso e leva-se esse processo para o judiciário, que às vezes ir para o judiciário é a morte da empresa, né? É a morte, é a morte. É muito triste. E assim, na empresa, você colocou muito bem, quando você agrega isso tudo, você ainda tem o sobrevalor, né? Que é aquilo que os americanos chamam lá do goodwill of trade, quer dizer, tudo aquilo agregado, tudo aquilo junto, ainda tem um sobrevalor, porque não é só o somatório dos bens, mas o fato daquilo estar tudo junto num exercício da empresa, que é o exercício da produção, no exercício empresarial, agrega mais ainda. Por isso que a metodologia do valuation é uma metodologia complexa, né? E não é qualquer um que consegue, quer dizer, tem empresas especializadas para esse fim. Eu vi, Dani, passarem algumas perguntas na caixinha. Agora eu não sei quem que Aqui teve, a Ana Galvão perguntou, uma vez definido o critério da valuation, não haveria mais discussão? E se não houver previsão, será valor patrimonial? Ana, tudo bem, queridona? Deixa eu te contar, então. Vamos falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que falar sobre a questão do efeito vinculante do acordo de sócios, né? Ou do acordo de acionistas, que é o pacto parasocial. Para ele ser vinculante, então, assim, você quer vincular, você quer que essa cláusula vincule esses sócios ou acionistas e também os terceiros, a própria sociedade e o espólio, que lembra, a gente falou, que é parte substancial. Então, é como se, né, estivessem aí na figura também dos sócios. Para ser vinculante, esse acordo tem que ter as matérias do 118, sem prejuízo de ter outras, não tem problema. Mas tem que ter as matérias, tratar das matérias do 118 lá da Lei de Sociedade por Ações. E, especialmente, super importante, tem que estar registrado, tá? Tem que estar registrado no livro de registro próprio, se a sociedade tiver. Tem umas sociedades que ainda têm esses livros de registro de atas e de documentos, mas especialmente na junta comercial do estado em que a sociedade está situada. Preenchendo os requisitos do artigo 118 e estando registrado o pacto, aí sim ele é vinculante e ele também é passível de execução específica. Olha que legal. Se o espólio não quiser cumprir aquela cláusula, aquela, por exemplo, onde você determinou a forma do valuation, ela é passível de execução específica e, se não me engano, está no parágrafo 3º até do artigo 118 lá, da Lei de Sociedade por Ações, entendeu? Agora, se não tiver pacto social, que eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Se tiver pacto social, se ele tiver registrado, tiver tudo certinho, bacana, vincula todo mundo, inclusive coisa com efeito
perante terceiros, aí a gente pode considerar a própria sociedade, credores, funcionários, etc., todos. Aos sócios e acionistas, certamente, né? Porque são parte. Ao espólio, também como parte, tá? Se não tiver o pacto parasocial ou se ele não tiver registrado, então aí a gente não tem o efeito vinculante, você vai para o artigo 1031, né? Que é o artigo da dissolução parcial do Código Civil. E aí você vai para o valuation. E aí é horrível. Porque aí realmente o Código Civil, no artigo 1031, é uma cláusula aberta, né? E aí você tem ainda, aí você vai combinar o artigo 1031 do Código Civil com a cláusula do contrato social. A cláusula do contrato social, que aí vai dizer na cláusula do contrato social, né? Se vai ter liquidação, se os sócios vão suceder aquele falecido nos direitos e obrigações, etc e tal, entendeu? Nelly, aqui tem algumas perguntas, eu vou te fazer assim. Posso dispor sobre apuração de haveres? E qual é a melhor forma de tratar esse tema no Pacto Parasocial? Apuração de haveres. Então, a apuração dos haveres é justamente isso, né? Quando a gente estiver falando de uma eventual dissolução parcial da sociedade. No nosso caso, que a gente está falando aqui, porque a gente tem que lembrar o seguinte: a dissolução parcial da sociedade, que é esse o nosso tema de hoje, a gente está focado dentro do contexto do livro na causa morte, né? Então a gente está cuidando da dissolução por uma causa sucessória. Mas a gente tem que se lembrar que a dissolução parcial da sociedade, quando você é levado a fazer uma apuração dos haveres, pode ser por um sócio retirante, pode ser por um sócio até expulso da sociedade, né? O sócio ele pode ser expulso da sociedade em determinados casos, com previsão expressa no contrato social, o que não significa que ele não vai receber a apuração de haveres dele. Ele receberá, né? Então, a Ana Galvão. Tá, complementa, não quero Não, te... então, só queria falar assim, até a expulsão de sócio pode também ter previsão expressa, se No não no pacto. contrato social, no acordo de sócio, exatamente. A Ana Galvão fala, mas em geral os acordos sócios são confidenciais e não são registrados? Basta estar averbado no livro da SA Se e na assinado. sede da sociedade da limitada? Então, Ana, se assinado o acordo, né, ou o pacto por todos, sim. Né? Mas aí você não tem o efeito perante terceiros, né? Você vai ter entre as partes e você vai ter perante o espólio, que é considerado parte também, né? Mas olha, comumente registro, viu? Comumente registro na junta comercial. Aí vamos seguindo E outra adiante. coisa, eu queria só complementar para a Ana, a gente pode fazer uma assembleia de aprovação também, né? Além de ter a assinatura de todos, você pode ter registrado na junta comercial a assembleia que aprovou, se você quiser deixá-lo confidencial, você registra a assembleia que aprovou aquele pacto parasocial, entendeu? Entendi. E aqui ainda, nessa questão da sucessão no pacto, você até explicou, lógico, que o artigo é com viés na sucessão, até porque era planejamento sucessório, né? E então aí tem a questão do pacto e os herdeiros, e essa questão da sucessão, como você orienta mais assim que sejam cláusulas como essa da metodologia que deve ser apurado? Que outras cláusulas podem fazer parte do pacto? Para essa questão assim. Olha, a Fátima pergunta: o usufrutuário poderia fazer parte do acordo? Pode assinar como interveniente, não tem problema nenhum.
Tá joia. Usufrutuário das cotas. Que, aliás, uma ferramenta bem legal também, né, Fátima? Eu gosto Hoje bastante também. do Gosto usufruto, né? bastante. Porque você já organiza mais Às e vezes não tem. é suficiente, né? Em É, sociedades menores, nossa, super uso também, acho super legal. Às vezes não é suficiente por si, né? Só usufruto das cotas, mas eu gosto bastante, Fátima. E sim, aí você pode colocar o teu usufrutuário das cotas, até porque ele está ali fruindo, né? Para assinar como interveniente anuente, é interessante. tinha uma outra pergunta que eu não estou achando aqui. Estou tentando procurar aqui, mas eu mesmo também me perdi, porque normalmente eu vejo a caixinha antes, mas foram pessoas fazendo ao longo aqui da live, aí eu só estou vendo os comentários. Mas é isso, a Fátima foi essa. E os terceiros também, assim, dentro do pacto, o que tem de importante que às vezes é importante estar tratando do terceiro do Pacto Parasocial? Então, terceiros são aqueles que vão lidar com a sociedade, né? Especialmente, por exemplo, credores da sociedade. Fátima, depois você me explica melhor, promissário comprador do quê? Das cotas que você quer perguntar? Promissário comprador seria da sociedade como um todo, né? Aí a gente tem que entender, aliás, entender também, quer dizer, entrando um novo sócio, né? Como é que isso se vincularia? Também é um tema importante que a gente, de repente, interessante. Eu acho que a gente foge um pouco da questão sucessória, mas é tudo dentro de um. Tudo Então, dentro. ela está falando das cotas, promissário comprador das cotas. Mas já existe o futuro só. Exatamente, a gente pode falar desse tema daqui a pouco, né? Como que é a vinculação do futuro sócio. Eu acho que que um dos temas que você tem que colocar necessariamente, tá, Fátima e todo mundo que está aqui participando com a gente desse papo, um dos temas que necessariamente a gente tem que colocar dentro do nosso pacto parasocial, para ele poder ser considerado vinculante, é justamente essa questão de compra e venda das cotas, né? E vinculação às obrigações e direitos e obrigações da sociedade. Então, realmente é importante você colocar, não só regular a própria cessão das cotas, né? A quem você pode vender, se você pode ou não vender essas cotas fora da sociedade. Outro tema que foge da sucessão, assim, mas eu acho bacana a gente também poder falar a questão de aumento de capital social, que é um tema super sensível. Se a Dani me desse 5 minutos, eu queria falar sobre Lógico, isso. lógico, por favor. Queria poder trazer esse tema que eu acho super importante. E sobre quem vai entrar na sociedade, eu acho que tem que ter uma cláusula vinculante também, né? Aí você vai tratar isso dentro daquele teu tema da compra e venda de cotas, né? Porque o acordo vincula também, Fátima, os sócios futuros, tá? Então, você pode e deve estipular isso dentro do teu acordo de sócios, acionistas. Eu fiz um há pouco tempo, foi esse ano, há pouco tempo. É porque esse ano, com a pandemia, a gente está com o tempo, a noção de A gente tempo está perde um meio maluca, pouco. né? Esse ano foi há 1 ano e meio atrás. Exatamente, esse ano, 1 ano e meio atrás, mas certamente há pouco tempo. Eu trabalhei num acordo de acionistas que eles eram muitos sócios, porque é uma corretora de valores, então todos são sócios. Então, assim, são 30 pessoas, são 30 sócios no contrato social, é uma limitada, mas não existe, né, a affectio societatis, como a gente aprendeu na faculdade, que é realmente aquele conhecimento. Não, existiu ali uma confluência de interesses, todos estão trabalhando nessa corretora de valores, eles não querem ser empregados, então todos estarão no contrato social. Aliás, caras, foram mais de 30 pessoas até, né? Então, o pacto social, o pacto parasocial, ele era bem fechado com relação para quem você pode vender,
como você pode vender. Porque você imagina, você tem 40 sócios ali. Imagina se eles começam a vender para fora, para outras pessoas, né? Apenas lá pelo 1057 do Código Civil. Então, assim, era uma coisa muito, muito regrada, né? Você tinha que ter concordância dos majoritários para venda. Quem fosse entrar tinha que ser do meio, tinha que ser aprovado numa assembleia específica para a entrada daquele futuro sócio. Ele tinha que se vincular àquelas condições estabelecidas naquele acordo de sócios, né? Então, eles fizeram uma coisa bem amarrada, porque senão realmente, né, perde-se o controle. E eu queria aproveitar e para a gente trazer o debate, assim, um tema que não é de sucessão, mas eu acho super importante a gente sempre lembrar de colocar, especialmente nas empresas maiores, tá? E aí eu queria trazer a baila um caso. Eu tive alguns casos assim, e são casos muito tristes, né? Sem dar nome aos bois, mas assim, eu tinha um cliente, tem um cliente que é uma rede de exames médicos a preço mais popular, né? Aliás, ele até que criou, isso agora virou uma coisa até comum, né? Mas ele criou essa ideia de fazer uma rede assim, de exames médicos mais populares, então não tem plano de saúde, mas é uma coisa que as pessoas até mais humildes podem ir, podem pagar, fazem direto. O serviço é bom, às vezes até a gente pode usar também, se não tiver um plano de saúde, é melhor atendido do que no hospital público. Enfim, ele criou uma rede super bacana, acho que todo mundo conhece isso, essa experiência hoje em dia, porque já está mais disseminado, né? Essas clínicas mais populares de consulta e exames. Ele fez, poxa, com todo carinho. E aí, uma grande corretora, empresa de seguros. Vou falar o nome da empresa de seguro, pode? Pode. Eles não vão saber que a gente existe. Bom, enfim, aí a Mil quis comprar, né? E aí ele ficou assim, super feliz, envaidecido. Nossa, a Mil quer me comprar, que bacana. E eu falava com ele, fulano, olha só, porque é um peixe muito pequenininho para um tubarão muito grande, entendeu? E a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente é super bacana o grandão querer comprar a gente. E isso vocês vão, de repente, ter uma memória, isso acontece muito. Porque aí o grandão vai, compra você que ainda é pequeno, perto desse grandão, né? Você sim, você ganha um dinheiro nessa operação, fica com uma parcela pequena ali, 25%, 30%, mas não importa, você deixa de ser majoritário. Só que aí, em algum momento, a Mil vai falar assim, agora eu vou fazer um aumento de capital de 10 milhões de reais. E aí ele te dilui. E daqui a pouco ele te joga fora. E eu vi isso com esse meu cliente, que era a rede assim, é doído falar isso, sabe? Eu vi isso com esse cliente, que era a rede dos exames e da rede de clínicas e tal. Vi isso com uma rede de restaurante, vi isso com uma rede de agências de viagem. E sempre a mesma coisa. E recebi outro dia, e eu não peguei o caso, Dani. Foi um cara que foi comprado e está sendo diluído pela Panasonic. Empresa de TI. Aí é a força do poder, né? Que chega, então tem que estar sabendo da vulnerabilidade que se fica nessa situação. Super querido que me passou, né? Ele faz alguma coisa por ele. Eu ainda, assim, estudei no carinho, sem cobrar, sem nada. Assim, estudei, puxa, me debrucei e falei, ó, vou ser sincera contigo, eu não vou conseguir ajudar ele. Não tem como, ele vai ser engolido, sabe? Então, eu acho que essa cláusula também de como podem ser feitos os aportes para você não ter diluição do sócio dentro da empresa. E aí eu coloco um ponto que eu acho que é esse tema sensível, é a proteção do sócio minoritário. Proteção do... Eu sei que a gente está fugindo da sucessão aqui, mas é porque... Não, mas deixa eu te falar. A gente trabalha muito planejamento sucessório com planejamento patrimonial também. E aí, dentro dessa organização planejamento patrimonial,
estou vendo vários alunos aqui nossos da turma, isso também são pertinentes, e a questão do minoritário também é de vulnerabilidade. Porque é com a vida que a gente também previne para a sucessão, para a morte, para evitar. Então, essas experiências, essa expertise que você está dando de estar atento a essas vulnerabilidades, ela é importante para prevermos também no futuro não estarmos caindo ou deixar a empresa estando bem amarrada. Então, isso não foge de E um assim, todo, porque a gente tem que pensar na saúde da empresa. Aí, ó, vários alunos aí dizendo, ó, totalmente não, tem e tudo a gente, ver, olha, porque como assim? Eu sou uma apaixonada pela minha área, né? Eu gosto muito realmente de direito de empresa, eu faço com amor. E a gente, quando a gente trabalha, eu trabalho há mais de 20 anos com direito empresarial. E o que. E claro que tá todo mundo ali de terno, arrumadinho, todo mundo bonitinho, que é aquele ambiente empresarial e tal. Mas olha só, gente, são pessoas por trás das empresas. São pessoas, como, sabe, como a gente, são famílias, são as famílias dos funcionários, as famílias dos fornecedores. Então, assim, a gente tem que ver o lado humano da empresa. Nelly, eu É um local sempre de falo, fomento do ser humano, entendeu? De crescimento do ser humano. Então, eu e trato com eu esse sempre viés, destaco. entendeu, Tânia? Não, é que às vezes a gente também fica só com esse viés e fala. Só que quem morre é a pessoa humana, né? Exato. A sucessão, o inventário vai se dar exatamente no patrimônio dela, que pode ser composto ou não de empresas. Então, essas É. empresas vai ter todo efeitos a posteriori em função da morte daquele sócio. Então, Se quanto você mais não amarrado cuida, já estiver essa empresa em vida, porque o planejamento é para o efeito pós-morte lá, mas o planejamento sucessório, quanto mais sendo feito em vida, e essa organização da empresa, isso tem tudo a ver com sucessão, entendeu? Que eu estou olha, deixando. eu acho um instrumento de controle interno incrível. Por isso, tudo que a gente falou, instrumento de controle interno para compra e venda de ações, para aumento de capital social, para quem pode entrar na empresa, quem não pode entrar, quem pode ser expulso, quem não pode ser, enfim. Acho que controle interno, sem dúvida, é um super instrumento. Eu acho que é um instrumento que, eu não vou dizer que garante, mas que, assim, ajuda demais na longevidade daquela atividade empresarial, que hoje sustenta todo mundo e a gente quer que amanhã continue a sustentar todo mundo também. E a dar esse arcabouço para todas aquelas famílias que estão ali envolvidas e vivendo ou podendo viver no desenvolvimento daquela atividade econômica, né? Então, a E aí, já longevidade da fazendo um empresa, link também sobre o Pacto Parasocial, exatamente esse princípio da manutenção da empresa, né? princípio da manutenção da empresa. É isso, a empresa é um locus de desenvolvimento do ser humano, assim como a família ou como a igreja, né? Na empresa, as pessoas também estão ali se desenvolvendo, aprendendo novos talentos, se relacionando. É, a economia está crescendo, as cidades crescem. Então, eu acho que tudo gira também muito em torno desse locus que é a empresa na nossa vida, a atividade empresarial, e você conseguir ter um instrumento, que por isso que eu falo é o bom, bonito e barato, ele não é caro, né? À luz de outros instrumentos que a gente fala que você tem que, às vezes tem imposto, às vezes tem escrituras públicas. Não, o contrato talvez ele vá ter no máximo um registro lá na junta comercial, né? Então, assim, é um instrumento que vincula a todos, que está previsto em lei, que tem efeito vinculante. Então, ele é um Ele excelente traz uma primeiro segurança passo. jurídica, né? Segurança jurídica, tranquilidade. E se você tem, por exemplo,
investidores interessados no seu negócio, pessoas que querem entrar, eles vão ver a tua organização societária. É bacana você ter um acordo de sócio e de acionista também, até para você mostrar se você quer crescer, expandir o seu negócio, você tem esse tipo de organização em company, né? Dentro da tua empresa. A Ana Galvão aqui, a gente já arrumando, olha, não te falei que passa rápido? Já são 18h46. Menina, rapaz. Parece que foi ainda agora, né? Te falei, passa rápido. A gente vai batendo papo sobre os Olha o assuntos. que a Ana quer, gente. Ana, você é demais. Pode não, amor. Um Olha, acordo, deixa eu repetir, porque às vezes as pessoas vamos estão lá. trabalhando e só estão no áudio. Um acordo de sócios pode obrigar um sócio a se casar com certo regime de bens, sob pena de sair da sociedade ou perder o voto? É o que a professora Nelly já falou, não pode. Olha, Agora, Nelly, a gente sabe que existem alguns protocolos familiares aonde obriga, ou Ana, eu sei, eu e acho os que a Ana protocolos normalmente Galvão, são como sem uma registro, né? excelente advogada, ela vai aconselhar todos os clientes dela a casarem com separação total, né, Ana? É. Certeza, né, Ana? Eu acho que trazer. Claro que, enfim, pode ser que alguém já tenha colocado, né? Eu entendo, assim, o pacto, é importante falar isso, né? O pacto parasocial, e a Ana está dizendo assim, já tem muitos com essa cláusula. O pacto parasocial, Ana, ele é um contrato. Aliás, foi a Ana que falou. O pacto parasocial, ele é um contrato que tem as matérias obrigatórias, que são aquelas do 118, que é o exercício de voto, o exercício de poder de controle, compra e venda de ações, e tem todas as outras que nós, advogados, vamos construir com os nossos clientes, até porque não é um Ctrl-C, Ctrl-V, tem muito a ver com o perfil daquela empresa, com o que aquela empresa Mas precisa, né? aí, Nelly, é Ela quer mais um colocar. outro ponto. Cada empresa, cada Tem sua sócios, cada estrutura peculiaridade. da empresa, o negócio vai ter demandas diferentes. Não tem um pré-acordo. Lógico que Total. tem cláusulas, como você falou, olha, é bom ver isso, essa questão de como vai ser a valuation, a metodologia, vermos também como vai ser a questão do aumento de capital, né, para evitar essa diluição do sócio minoritário. Todas essas questões vão ser também, uma sugestão de cláusulas, mas vão ter que ser. Se vão ser convenientes aquela empresa ou aquela estrutura familiar ou não, né? Então, como todo planejamento tem a sua forma, né? Essa subjetividade para ver o que é o melhor e dentro dos interesses daqueles, da mesma forma para a empresa, né? Não, exatamente. É um trabalho muito artesanal, né? E como a Ana falou, que ela já viu muitos com essa cláusula, tenho certeza de que sim, né? Eu nunca coloquei, não colocaria, não me parece pertinente, mas acho que a gente pode aconselhar, acho que é bacana a gente aconselhar, né? O Teve regime uma de pergunta separação total, aqui mas eu que pessoalmente não concordo, Ana. Não sei se seria uma cláusula passível de ser questionada. eu acho que ela é muito questionada. A gente sabe que existe, mas a gente sabe que a viabilidade. A questão, às vezes, as pessoas fazem o pacto, registra e tem ainda os protocolos familiares. E aí eu queria assim que tu falasse que as pessoas às vezes confundem ou o que tem em semelhante, ou os protocolos familiares são exatamente para assuntos que você não quer registrar, como essa questão do regime de bens, porque isso é uma questão impositiva, ninguém pode. Ao mesmo tempo, tem pessoas que dizem não, mas ali aquele documento sempre vai ter um peso, porque todos que assinaram concordavam com aquilo naquele momento e tal. Mas ela é plausível, sim, de nulidade e pode até botar a perder o próprio pacto, assim, em função. Eu acho que a nulidade de determinada cláusula, como essa que a Ana trouxe, é super, né, relevante,
E certamente devem ter vários pactos que contemplam, né, essa obrigatoriedade de um determinado regime de casamento para quem for ser sócio, né, daquela sociedade, independentemente da nulidade de uma cláusula ou da anulabilidade de uma cláusula, eu acho que dificilmente o juiz anularia o pacto como um todo, né? A não ser que houvesse alguma falta aí quando da aprovação do pacto parasocial, né? Então, eu acho que, de todo, é melhor sempre tê-lo do que não ter nada, né? E lembrando que assim, o pacto parasocial, ele refletiu, em algum momento, a vontade daqueles sócios, a vontade daquelas pessoas que eram sócios naquela ocasião. E ele vincula os seus herdeiros, vincula o espólio daquele que vai, né, ser sucedido, seja financeiramente ou até dentro da própria sociedade, por alguém da sua família. Foi a vontade deles, né? Foi um exercício de vontade. Com certeza. Mas olha, então, caminhando, que a gente já está às 18h52, daqui a pouco, senão o Insta encerra, eu queria te passar esses momentos finais, esses minutos finais aí, para você fazer aí uma conclusão ou uma indicação de mais alguma. Fica à vontade, você tem um tempo aí para você tá falando aí sobre realmente o que é importante, nós já falamos aqui, e inclusive eu acho que é muito salutar que ao estar se fazendo essa. Porque, como eu disse, o Brasil, muitas vezes as pessoas tocam, né, um negócio sem essa organização. E também dizer que isso não precisa ser só lá, pode ser feito ao longo, né? Quer dizer, se a pessoa começou, isso a todo momento pode ser feito a questão do pacto parasocial, né? Acho que não é porque Sim, não começou precisa errado que ser não junto com possa. não, a qualquer momento. Não precisa ser junto com a constituição da sociedade, não. A sociedade constituída e até mais madura, eu acho que fica até mais pronta para fazer essa modalidade de estruturação interna, né? Para encerrar, primeiro te agradecer muitíssimo, adorei, obrigada pelo convite, eu te adoro, você sabe disso, sou super sua fã. Fiquei tão feliz de participar da obra coletiva. Eu que sou um pouco ostra, assim, fiquei feliz de poder participar e ter esse espaço. Agradecer a todos os que entraram. Espero que vocês tenham gostado do nosso debate. Me perguntaram aqui Eu também fiquei se vai super ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu estou vendo que a Ana Lúcia só pôde entrar agora. Ana Lúcia, vale a pena depois você ver. Vai ficar aqui no feed salva, tá? Antônio Augusto. Não sei, eu não tinha reparado se você já tinha entrado há mais tempo. Mas é isso. São experiências de uma advogada que trabalha com societário, com empresas, e ela recomenda, como ela disse, o bom, bonito, barato, né? Eu acho que é encarar o tema, encarar o problema. Eu acho que é o primeiro passo, assim. Sucessão é um tabu, mas acho que tem que ser encarado da melhor forma. Encarar o tema. O pacto parasocial é o bom, bonito e barato. Então, acho que é o primeiro passo. E saber que é uma ferramenta que vai propiciar a longevidade daquela atividade empresarial. Isso é super, super, super importante. Com certeza. Querida, super obrigada. Estou vendo aí Ana Obrigada a Lúcia, você, Ana Dani. Galvão, Obrigada a todos. Lúcia, Vocês super Bahia, ontem competentes. também estava lá na nossa aula. Super obrigada mais uma Obrigada, vez. Gente, gente. sexta-feira tem live, que era da semana passada, que a professora Silvia Felipe Marzagão não pôde entrar por problemas técnicos. Eu acho que eu faço live há quase 2 anos desse do Arquitetura do Planejamento em Pauta. Foi a primeira vez que um problema técnico impediu a live,
nós marcamos para sexta-feira. É um happy hour, hein, gente? 19 horas, sexta-feira. Tá certo? O tema super importante sobre bens digitais, essa questão da sucessão dos bens digitais, dos bens híbridos, né? Que tem tanto esse cunho, os limites dessa sucessão de bens híbridos, super interessante, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Nelly, super obrigada, hein? Beijo. Tchau, gente. Até sexta. Obrigada. Vai ficar gravada. Tchau.